Página 25 agora na apostila. Continuamos em capítulo 4 de Romanos. Esse capítulo está falando sobre Abraão sendo justificado pela fé. Nós estamos na segunda parte, mas na primeira parte a gente viu a justificação de Abraão e como isso foi baseado somente na fé dele, não tinha nada a ver com as obras na vida dele. Lembra? Ele era um homem pagão de uma família que cometia idolatria e Deus escolheu operar na vida dele, falou com ele e Abraão acabou crendo na palavra de Deus de um filho nascendo para ele e Deus falou, tá bom, eu vou te dar justiça baseado nisso. Agora nessa segunda parte, versículos de 13 a 25 de Romanos 4, nós vamos ver as implicações da justificação de Abraão pela fé. E antes de eu entrar nesse parágrafo de introdução na página 26, eu pedi para a irmã Heloísa e o irmão Christian ler para nós esses versículos de 13 a 25. Então, se eu não me engano, Heloísa, 13 a 18? Certo? Tá bom, pode ler. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou sua posterioridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme toda a posterioridade, não somente a que é da lei, mas também a que é fé que teve Abraão, o qual pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as pessoas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, que creu com velha esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, não ateitou para o seu próprio orgulho, já não duvidou da Já aconteceu. Tá bom. Amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do jeito de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e não estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado com justiça. Ora, não só por causa dele está escrito, que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Muito bem, eu agradeço vocês por essa ajuda hoje à noite. Vamos logo chegar aqui nesse parágrafo de introdução, vou ler para vocês e ver o que esse fala antes de continuar com a lição hoje à noite. Então, aqui na página 26, diz aqui a introdução, tendo estabelecido de forma conclusiva que Abraão foi justificado unicamente pela fé, a parte das obras, e
antes da circuncisão, Paulo agora transita do fato dessa justificação para as suas implicações profundas e universais. Nesta segunda metade do capítulo, ele usa a mesma lógica irrefutável para demonstrar por que a promessa de Deus a Abraão precisava vir pela fé e não pela lei. Ele mostra que a fé é o único meio que garante que a promessa seja um dom da graça, firme para todos os descendentes espirituais de Abraão. Por fim, Paulo eleva a fé do patriarca, uma confiança radical no Deus que dá vida aos mortos, como o modelo exato da fé através da qual a justiça nos é imputada. A nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para a nossa justificação. Essa parte não lida com isto, mas usando o que a gente aprendeu na aula anterior, e indo nessa parte aqui, se a nossa fé leva Deus a imputar a justiça de Jesus para nós, então, quando Jesus foi morto na cruz, o que aconteceu com ele? Vocês já pararam para pensar? Se eu recebi justiça que não é minha, mas ele morreu, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e ele morreu sem pecado, então o que aconteceu para o nosso Salvador? O que aconteceu com o Filho de Deus? Paulo escreve aos Coríntios que o nosso pecado foi imputado para ele. Jesus morreu como se ele fosse você, como se ele fosse eu. O meu pecado que merece castigo foi colocado nele, e toda a ira de Deus contra o pecado foi contra o nosso Salvador. E para vocês entenderem muito bem, quando Jesus disse na cruz as palavras Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que ele estava falando ali? Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Porque o Senhor me abandonou. Porque foi naquele momento que Deus que não olha para o pecado, falou, eu vou castigar mesmo esse meu filho para salvar os que acreditam nele. Então foi naquele momento que ele imputou o pecado no filho dele. E quando você crê em Jesus, ele imputa a justiça dele em você. Agora vamos ver 3 implicações aqui nessa segunda metade do capítulo 4. A primeira é a promessa a Abraão não tinha nada a ver com a lei. Letra A, a promessa de que Abraão seria herdeiro do mundo veio pela fé, não pela lei, que nem existia na época. Se fosse pela lei, a fé seria inútil e a lei só traria ira para revelar o pecado. Então vamos ver isso, versículos 13, 14 e 15. Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Agora aqui, irmãos, eu quero que vocês entendam algo muito importante. Quando Paulo usa a palavra promessa aqui, ele literalmente está falando sobre as palavras de Deus das a Abraão, dizendo, Abraão, você vai ser pai, você vai ter filho, e seu filho vai herdar essas coisas, ok? Agora, sabendo que nós somos os filhos espirituais, essas promessas chegam até nós. Nós somos herdeiros. A Bíblia diz, no mesmo livro de Romanos, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, é uma herança que nos espera. Quando a gente fala promessa, o que é uma promessa? Uma promessa são palavras, não é verdade? Palavras garantindo algo. Se você me prometer algo e eu acreditar na tua palavra, é bom, né?
Se você me prometer algo e eu não acredito, o que eu estou falando sobre o seu caráter? Estou falando que eu não confio em você, você não é muito confiável. Se Deus prometer algo na palavra de Deus e você não acredita, o que você está falando sobre ele? Quando Deus deu o fruto no jardim, e ele falou, você pode comer qualquer fruto, menos um, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Adão e Eva comeram, o que eles estavam falando sobre o caráter de Deus? Eles negaram o caráter de Deus. Eles negaram a integridade e a honestidade e a sinceridade de Deus. Eles concordaram com Satanás. Falaram, não, mas ele é mentiroso. Eles não falam essas palavras, mas não é isso que ficou implicado nisto? Porque Deus falou uma coisa, eles não acreditaram e aceitaram as palavras de uma cobra. Que isso, né? Mas é isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Agora, quando você hoje confia na promessa de Deus que há salvação em Jesus Cristo, você está se arrependendo da mentira que Adão acreditava? E você está voltando a confiar em Deus? Então a nossa fé em Cristo é basicamente a voltar a ter um coração como Adão deveria ter tido antes de cair em Gênesis 3. É a ideia de confiar em Deus. Deus é bom, vou confiar nele. Então aqui você vê versículo 13, porque a promessa, irmãos, a nossa fé é baseada na promessa de Deus. Ele prometeu a salvação em Jesus Cristo. Agora, versículo 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Em outras palavras, a promessa, primeiramente dada para Abraão, não tem valor nenhum se depois você precisa guardar a lei. Versículo 15. Porque a lei opera a ira. Alguém quer me explicar isso? A lei opera a ira. Deus deu a lei. Como é que a lei opera a ira? Alguém pode me dizer? A lei opera a ira. Sim. Porque através da lei tu pode julgar. Através da lei, fala mais alto? Através da lei pode julgar a gente. Ele pode julgar a gente. O que a lei salva a gente? Não. O que é que a lei faz? Mostra que é errado. Então, eu tenho coisa errada na minha vida? Então, a lei faz o que para mim? Fala que eu estou com muito problema, né? Culpado mesmo. Então, a lei, mostrando os meus erros, revela algo para Deus que eu sou o quê? Pecador. E Deus gosta do pecado? Não. Então, Deus tem ira contra mim e contra o meu pecado. Então, a lei de jeito nenhum vai ser a base da nossa salvação. A lei é contra a minha salvação. A lei me condena. A lei, ele diz aqui, opera a ira de Deus. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Em outras palavras, pecado é fazer algo que Deus não gosta, né? Agora, uma transgressão é quando você tem um mandamento e você desobedece. E Deus fala, este mandamento e você desobedeceu, é uma transgressão da minha lei. Então, se não tivesse a lei, não teria como saber dos pecados da gente. Quando Deus deu a lei, agora você vê nitidamente, uau, a gente erra muito. Há muito pecado na gente. Então, ele fala que a lei opera a ira. A lei manifesta a transgressão. Vamos continuar, versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então, Abraão tem duas posteridades. Ele tem a posteridade biológica, que são Israel, e tem a posteridade espiritual, que são os que acreditam em Jesus. Ele fala, ele quer algo firme. Ele quer, note, essa palavra firme está aqui em versículo 16.
Então, em vez de depender da lei, de obedecer à lei, sabendo que ninguém obedece, não há nada firme nisso, vai ser pela promessa, presta atenção, a promessa dele. Irmãos, a certeza da nossa salvação é baseada na certeza da promessa de Deus. Vocês estão entendendo isso? Ele é fiel, então eu sei que eu sou salvo, porque ele não vai quebrar a promessa dele. Ele não vai. Então ele fala aqui, em versículo 16, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, a gente, né? Ele fala sobre as duas formas, Israel e a gente. Não somente a que é da lei, Israel, mas também a que é da fé que teve Abraão, a gente, o qual é pai de todos nós. Versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivificou os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então aqui ele fala em versículo 17, como está escrito. Ele está falando sobre o Velho Testamento de novo. Inclusive ele está voltando para Gênesis, capítulo 17, versículos 4 e 5. Ele está enfatizando aqui que perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivificou os mortos. Peraí, eu acho que eu saí. Não, versículo 17 mesmo. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Essa parte que eu queria enfatizar, eu me perdi. Deus disse a Abraão, você vai ser pai de muitas nações. E um judeu vai ler isso em Gênesis e fala, mas isso não faz sentido, se ele está prestando atenção. Porque Abraão é pai de uma nação. Qual nação? Israel. Mas Deus prometeu em Gênesis que ele ia ser pai de muitas nações. Alguém quer explicar isso para mim? Como é que alguém pode ser pai de muitas nações? Bom, é porque eu sou americano, a irmã é brasileira, tem alguém de outro país aqui? Não, né? O senhor é brasileiro, né? O Wellington é brasileiro, né? Certo? Certo, isso mesmo, brasileiro. Mas pode ter aqui chinês que é crente, japonês que é crente, né? Pode ter judeu que é crente, qualquer um que é crente. São várias nações e espiritualmente Abraão é pai de todos nós. Então a promessa foi cumprida contra todas as crenças erradas que os judeus na época de Paulo tinham. Então ele fala isso aqui em versículo 17, dizendo, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, Abraão, você é tão velho, você é quase morto. Sua esposa também. Mas eu consigo ressuscitar o corpo e vai ter filho. Você vai ter um filho. Vai ser um milagre. E Abraão acabou acreditando nisto. A segunda implicação, a fé de Abraão não enfraquecia, servindo-nos como exemplo. Agora, note a fé que Abraão tinha. A gente falou muito sobre a ideia, mas como que era a fé dele? Versículo 18. O qual, em esperança, creio contra a esperança. Olha só. Vocês estão prestando atenção? Amém. Em esperança, creio contra a esperança. Abraão, não tem jeito, rapaz. Você está com 100 anos de idade, você não tem esperança de ser pai. Esqueça disso. Né? Então, sem esperança, ele tinha esperança. Ou como diz aqui, o qual em esperança, creio contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Eu gosto, irmãos, de ver alguém que fala, eu vou fazer isso porque eu sei o que Deus prometeu na palavra e nada vai causar me desistir. Eu vou confiar em Deus.
é uma pessoa que anda pela fé mesmo. E Abraão tinha fé assim. Ele falou, você pode falar qualquer coisa para mim, mas Deus me prometeu um filho e eu vou ter um filho. E Deus lhe deu. Versículo 19. E não enfraquecendo na fé, olha aqui, não enfraquecendo na fé, não desistindo, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido. Pois era já de quase... Eu acho que estou chegando nessa parte da minha vida. Corpo amortecido, irmão, porque coisas estão morrendo por dentro. Não sei, né? Eu tenho 2 que eu nunca tive na minha vida inteira, né? Eu estou esperando a ressurreição do corpo, né? Mas, enfim. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, ela tinha 90 anos de idade. Versículo 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém, amém. É isso que a gente quer ver na vida das pessoas. E foi essa fé que Deus viu e falou, eu vou imputar justiça para esse homem. Versículo 21, e estando certíssimo, ou seja, tendo bastante certeza de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Então, a fé dele era um exemplo para nós, né? Ele tinha fé mesmo. Agora, a gente sabe que ele errou aqui ou ali na vida dele, mas ele nunca desistiu de acreditar, né? Esse filho vai ser meu filho. Eu não sei como, mas Deus pode ressuscitar o meu corpo, Ele pode ressuscitar o corpo da minha esposa. E ele tinha fé mesmo. Agora, isso nos leva para a terceira implicação. Número 3, a fé de Abraão ficou registrada para nos ajudar, né? Porque a gente está lendo isso na Bíblia. Versículo 23. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por quem? Por nós. A quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Ele fala aqui, Deus colocou a imputação da justiça na vida de Abraão no Velho Testamento pelo crente neotestamentário. Para nós podemos ler o Velho e ler e aprender sobre Jesus Cristo. No Velho. Versículo 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aqui essa imputação em Jesus, ele foi entregue para a cruz por nossos pecados. Ele recebeu a condenação que é o nosso pecado, que nós mesmos precisamos, ou merecemos, eu devo dizer. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Sabe o que Deus precisava para nos justificar? Ele precisava de um vaso humano sem pecado. E o único que pode ser isso é o Filho de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele resolveu tudo. Agora, Deus não vai forçar. Se você não quiser Jesus, ele não salva você. Você não precisa colocar sua fé nele. Você pode viver sua vida de qualquer jeito. Mas, se você quiser isso, está disponível para todos, porque não há acepção de pessoas com Deus. Ele fala que ressuscitou para a nossa justificação. Quando Jesus ressuscitou, era uma forma de Deus declarar, agora tem tudo o suficiente para justificar as pessoas. Pode ser justificado. Você quer ser salvo? Eu quero. Creia no meu filho. Coloca sua fé no meu filho. Ele foi ressurreto. Ele está vivo. Ele é o Salvador. Ele morreu, resolveu tudo. E você pode ser salvo por meio do sangue dele. A morte de Jesus pagou a nossa dívida, né? E a ressurreição é o comprovante. Resolvido. Deixe-me ler para vocês
essa conclusão, porque tem algo aqui importante. Romanos 4 prova que a salvação nunca foi por obras, rituais ou linhagem. Isso nos leva a uma verdade fundamental. Os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento são salvos exatamente da mesma maneira. Pela graça, através da fé, com o Messias Jesus Cristo como objeto dessa fé. A salvação de um indivíduo sempre esteve ligada à fé pessoal e separado das promessas nacionais feitas a Israel sob a aliança da lei. Note esse segundo parágrafo aqui, por favor. A fé dos santos do Antigo Testamento não era vaga. Ela olhava para o futuro, para a promessa de um Redentor. O próprio Senhor Jesus afirmou, Abraão, olha aqui, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Vocês estão notando o que Jesus diz aqui? Abraão viu o dia de Jesus Cristo. É isso que Jesus disse. Ele tinha fé, ele nem sabia do nome de Jesus, mas ele pela fé viu isto. E a Escritura diz que o Evangelho foi pregado a Abraão. Você pode ler isso em Gálatas 3, versículos 8 e 9. Os profetas, movidos pelo Espírito de Cristo que estavam neles, inquiriram isso sobre a salvação que viria, testificando de antemão os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. Eles, como nós, foram salvos pela fé no Cordeiro de Deus. A única diferença está em nossa perspectiva. Eles olhavam para a frente, para a cruz que viria. Nós olhamos para trás, para a cruz que já veio. A salvação do Gênesis ao Apocalipse é uma só história, centrada em uma só pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu recomendo para vocês, que eu terminei a lição hoje à noite, mas vocês devem olhar aqui nesses parágrafos de conclusão, abrir a sua Bíblia e meditar um pouco nessas passagens, João 8,56, Gálatas 3, 8 e 9, 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 e 11. E você parar para pensar, essas pessoas que viviam milhares de anos antes de Jesus, enxergavam o dia dele. Isso é muito profundo. E é por causa da fé deles, segundo o que Paulo está dizendo aqui. Não porque eles eram profetas, era pela fé nas palavras de Deus. Essas pessoas pensavam nas palavras de Deus e chegavam a essa conclusão sobre a vinda do Messias. E nesta fé, Deus lhes imputou justiça.